Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Vamos agora falar de arbovírus, portanto, Arthropoda-borne virus, portanto, são vírus transmitidos por mosquitos, que engloba vírus bastante importantes hoje em dia e com as alterações climáticas mais o serão ainda no futuro já próximo, infelizmente. Os principais arbovírus estão distribuídos para estas duas famílias, a Stogaviridae e a Flaviviridae, portanto vocês irão ver aqui à frente o que é que têm que saber de taxonomia, portanto não vou entrar em grandes pormenores na taxonomia, não é uma área excessivamente importante para nós e sobretudo para vocês, como futuros colegas, a maior parte de vocês serão clínicos, obviamente, e portanto não vou dar muito ênfase aqui, e então disse a taxonomia, também varia muitas vezes, eu já numa ou noutra aula, enfim, dei-vos uma taxonomia que provavelmente até nem será já mais atual, mas enfim, para vocês isso não será demasiado importante, o importante é conhecerem as espécies que elas causam, isso é que é fundamental para vocês. Tem aqui as descrições dos principais aspectos do Stogaviridae e Flaviviridae, eles são muito parecidos uns com os outros, portanto está aqui, não vou acrescentar mais, vejo o tamanho, portanto, enfim, as simetrias, enfim, é o que está aqui, as diferenças estão ali a vermelho, não vou perder mais tempo, deixa-me só dizer que toga quer exatamente dizer capa, manto, portanto quer dizer que é o invólucro, portanto o famoso invólucro é que significa esta capa ou manto. Aqui temos a descrição resumida dos principais vírus dentro das diferentes famílias, portanto o chikungunya nos alfavírus, depois há ali os vírus de encefalite equina que são importantes, mas não para nós, não no nosso continente, e depois temos os flavivírus mais importantes. Portanto, a vermelho estão aqueles que eu vou dar uma palavra, porque são aqueles que nos interessam mais. Neste slide tem as infecções virais, as arboviroses transmitidas por estes mosquitos. Eu lamento, mas vocês vão ter que saber realmente isto, porque é importante vocês saberem quando tiverem um doente com uma determinada região geográfica, se efetivamente vale a pena pensarmos ou não nestas doenças. O Aedes aegypti, digamos, é o mosquito clássico, é considerado o principal transmissor destas infecções, mas o Aedes albopictus também as pode transmitir, aparentemente com menos eficiência que o aegypti, mas de qualquer maneira pode transmitir. E o mosquito Culex, que pode transmitir quer o West Nile, quer o vírus da encefalite japonesa. Vocês têm aqui o mapa da distribuição do Aedes aegypti. O que é que vocês têm que saber deste mapa? Não se preocupem com as zonas a ver, portanto, são zonas onde ele está a ser pesquisado, não é isso que nos interessa. Vocês reparem que só existe este mosquito para zonas da Turquia, perto ali também das zonas da Rússia, da Ucrânia, portanto, ou seja, não é, e mesmo dentro da Turquia, como vocês veem, nem sequer uma zona para já muito extensa, no entanto, tem-se vindo a estender, mas, ou seja, a probabilidade de transmissão na Europa por este mosquito daquelas infecções é muito pequena. Mas, curiosamente, mais para o ocidente, o outro local onde este mosquito existe é na Madeira. E já tivemos, como provavelmente vocês se lembram, bom, já foi há uns anos, não sei se provavelmente não se recordam, mas tivemos já um importante surto de dengue na Madeira, que depois foi muito bem controlado e o mosquito está controlado, mas não podemos dizer que ele está totalmente extinto nessa zona, portanto é algo que temos sempre de considerar, mas efetivamente aquele grande surto que houve, o maior no território europeu, até hoje foi muito bem controlado e aparentemente continua controlado, não tem havido, tanto quanto se sabe, caso de dengue na Madeira, o que é uma excelente notícia. Neste slide temos a distribuição do Aedes albopictus. O Aedes albopictus, portanto, é um mosquito que tem capacidade também de transmitir aqueles vírus que vocês viram ali no slide anterior. Não é tão eficaz como a Aedes aegypti, isso é boa notícia, mas a má notícia é naturalmente a sua distribuição, como vocês podem ver aqui, comparando com o slide anterior do Egito, não tem nada a ver. Portanto, ele já invadiu praticamente todo o sul da Europa. Mesmo assim, Portugal, dentro do sul da Europa, ainda é o mais poupado, mas isto é uma questão de tempo, porque, como veem,
já foi detectado no Algarve, na zona de Lisboa, ali na zona norte. Será uma questão de tempo com as alterações climáticas, até porque, se vocês vissem slides de há poucos anos da distribuição europeia, iam ver, digamos, a cavalgada que este mosquito tem feito ao longo da Europa. Portanto, será uma questão de tempo para ele, naturalmente, favorecido pelas alterações climáticas, enfim, invadir praticamente toda a Península Ibérica. E, naturalmente, enfim, são péssimas notícias, atendendo a que ele pode transmitir vírus que neste momento já são detectados na Europa, como seja o dengue, o chikungunya, nomeadamente estes, e portanto as notícias não são muito favoráveis. O que é que eu quero que vocês saibam do vírus da encefalite japonesa? Obviamente não existe entre nós, vejam a distribuição, portanto, aqui no slide. Causa milhares de casos por ano, mas a distribuição não é só no Japão. Vocês veem em todo o Sudeste Asiático, inclusivamente também grandes partes da Índia, e isto interessa-nos sobretudo por causa da medicina do viajante. Portanto, como vocês sabem, eu repito sempre isto nas nossas aulas, enfim, este ano não temos tido tantas presenciais, mas é uma coisa que eu estou sempre a dizer, lembrem-se sempre que a infecciologia, uma das perguntas fundamentais é perguntar: você fez alguma viagem recentemente? Enfim, agora em altura de pandemia esta pergunta pode não ter muito sentido, mas enfim, ou até tem, enfim, porque apesar de tudo, enfim, poderá sempre haver algum diplomata que possa ter feito alguma viagem, embora pouco também nesta fase, mas tem todo o sentido, sempre que houver uma suspeita de uma doença infecciosa, perguntar se fez alguma viagem. Isso pode modificar completamente o nosso raciocínio. Portanto, se alguém vier daqui, o que é que nós temos que saber? Grande parte das infecções por este vírus são sintomáticas, por vezes o atingimento pode ser ligeiro, apenas febres cefaleias, mas pode dar um encefalite com uma mortalidade, como vocês veem, importante. Outra coisa importante é também a vacinação. Há uma vacinação e, portanto, pessoas que vão para zonas de risco, isto depois terá que ser visto, porque, enfim, embora toda aquela zona ali é de risco, mas há zonas de risco maior do que outras, portanto, isto terá que ser visto numa consulta do viajante. As pessoas terão que consultar para que zonas é que vão para saber se vale ou não vale a pena fazer a vacinação. O fundamental da febre amarela, que eu quero que vocês saibam, e têm que também saber, porque, mais uma vez, do ponto de vista de viagem, é muito importante, é saber a distribuição geográfica, porque a febre amarela não existe na Europa, não existe na Ásia. Portanto, existe, como vocês veem, na América do Sul e na África. Outro aspecto importante, porque aquela febre amarela tem sobretudo a ver com a hepatite que ela dá e com a icterícia que dá, e saberem também que há vacinação para a febre amarela. São estes os principais pontos de distribuição geográfica clínica. Tem uma mortalidade significativa e a questão da prevenção, que aliás é obrigatório para uma série de países termos a vacinação da febre amarela se quisermos viajar para eles. O dengue, tanto quanto sabe, é a arbovirose mais disseminada no planeta e aquela que causa maior número de casos. Como vocês podem ver aqui, embora as estimativas possam, enfim, variam muito, mas entre 100 milhões e 400 milhões, realmente, enfim, aqui um intervalo muito grande, mas de qualquer maneira, mesmo pela estimativa mais baixa, é um número muito elevado de casos. Há 4 vírus dengue, portanto, isto também tem alguma importância, porque significa que a pessoa pode ser reinfectada por serotipos diferentes. Agora vejam aqui este mapa, portanto este mapa apareceu, enfim, já, como estão a ver, já há uns bons anos, já há quase 20 anos. Na altura foi considerado um bocado pessimista pelos especialistas que diziam, não, mas porque estas linhas que vocês veem ali que demarcam, portanto, aquela zona onde seria mais provável aparecer dengue, e vocês podem ver que Portugal e Espanha está dentro da zona que era suposto haver dengue, efetivamente há dengue, passado estes anos todos, ou seja, até acima daquela linha vermelha, ou seja, portanto, aquilo parecia uma visão muito pessimista, na verdade até foi algo otimista, porque, como vocês veem, a França, a Itália estava acima daquela linha vermelha e já há casos, portanto, houve casos, inclusivamente neste último ano, houve mesmo já vários surtos, quer em França, quer na Itália e também alguns casos em Espanha. Portanto, é realmente uma arbovirose que tem um potencial, enfim, não digo que possa chegar a uma pandemia tal como nós conhecemos as pandemias, mas tem a potencialidade realmente de
de se espalhar, sobretudo com as alterações climáticas, por muitas zonas do planeta, nomeadamente aquelas que estão mais sujeitas ao aquecimento, como é o nosso país. O que é que vocês têm que saber do chikungunya em termos epidemiológicos? Portanto, o chikungunya, até dezembro de 2013, era um vírus, como vocês podem ver do lado esquerdo, que poupava o continente americano. Portanto, sabíamos que atingia a África, atingia sobretudo o Sudeste asiático, havia também alguns casos na Europa, nomeadamente ali na zona de Itália, mas poupava o continente americano. E de repente, em dezembro de 2013, começam os primeiros casos no continente americano, que rapidamente espalhou de tal maneira que em pouco tempo já havia cerca de 2 milhões de casos. Portanto, isto demonstra bem o poder explosivo que este vírus tem. O que é que este slide vai acrescentar? Enfim, vocês aqui não veem dados do continente norte-americano, também são os dados do ano. Aquilo que eu quero só acrescentar com este slide para vocês saberem, portanto, é relativamente à distribuição mundial, guiam-se pelo slide anterior. Isto é relativamente apenas ao último ano. Aquilo que é de mais relevante aqui, que eu quero que vocês saibam, é que a nível europeu temos tido, sobretudo em França e Itália, centenas a milhares de casos, já com algumas mortes. Portanto, isto, repito, casos adquiridos localmente, não estamos a falar de casos adquiridos em viagem, portanto é diferente. Isto significa que há transmissão pelo próprio mosquito, como já sabemos qual é o mosquito, já falámos atrás, nestas zonas é o abopictus, que tem esta possibilidade de transmitir localmente. Portanto, é realmente uma situação com alguma preocupação, uma vez que, como já vos falei, mais cedo ou mais tarde, com as alterações climáticas, isto vai levar a uma maior distribuição do vírus por toda a Europa. O Zika é outro arbovírus importante, embora em termos de números não se compare com o dengue e com o chikungunya. Ele foi muito falado há cerca de 10 anos, causou um grande surto, nomeadamente na América do Sul, no Brasil, e foi falado sobretudo porquê? Porque ele tem uma transmissão vertical que causava quadros de microcefalia, portanto, que é assim uma situação bastante grave, como devem imaginar, e como já sabem nesta altura do vosso curso. Entanto, os números diminuíram, mas portanto, é um vírus a ter em conta. Vejam aqui a sua distribuição, portanto, também América do Sul, América Central, também algumas zonas da África, Sudeste Asiático, portanto, são estas as localizações deste vírus. Ora, aqui está agora um quadro resumo das arboviroses, ou seja, esta clínica, porque no fundo as arboviroses acabam de ter quadros clínicos muito parecidos. Eu estou a escolher aqui a febre amarela, porque pode também ter um quadro hemorrágico e hepatite, portanto estou a falar aqui do chikungunya, do dengue, do zika. Eles são muito parecidos. Temos infecções assintomáticas e temos estas manifestações. Porquê é que está a azul a conjuntivite e o quadro hemorrágico? Porque a conjuntivite é mais sugestiva de poder ser um zika. O quadro hemorrágico acontece mais com o dengue. Continuando com a clínica e falando das complicações mais associadas a cada um destes vírus. Portanto, o dengue é aquele que tem normalmente uma mortalidade mais significativa, sobretudo quando se entra no dengue hemorrágico. O dengue hemorrágico é uma situação curiosa, porque o dengue hemorrágico acaba por acontecer mais quando a pessoa é reinfectada. Como eu vos disse, há 4 tipos de dengue. E se a pessoa é infectada, por exemplo, pelo 2, e normalmente o dengue hemorrágico não aparece na primeira infecção, mas se a pessoa for novamente infectada por um outro dengue, que é curioso, portanto, por um outro dengue, desencadeia-se um mecanismo imunopatológico que leva ao dengue hemorrágico. Portanto, o dengue hemorrágico é realmente mais frequente na reinfecção do que na primeira infecção. É um pouco ao contrário do que acontece na maior parte das outras infecções. Normalmente as pessoas ficam mais protegidas para a reinfecção, mas realmente aqui há este fenómeno, mas quando se é infectado ou reinfectado com um outro tipo de dengue. O chikungunya o caracteriza, aliás o nome vem de dores, enfim, de um dialeto africano que significa dores persistentes. A pessoa, aliás, não é dores persistentes, é mais a pessoa andar encurvada por causa das dores persistentes, assim é mais correto. Portanto, as artralgias persistentes são, digamos, imagem de marca da infecção por chikungunya. A mortalidade é baixa, ainda mais baixa que o dengue. No Zika, o que caracteriza, para além da associação com a síndrome Guillain-Barré, foi sobretudo a associação com a infecção congénita que chamou a atenção mundial para este vírus.
Este é o último slide desta primeira parte da aula, portanto, em que vamos falar do diagnóstico. Ora bem, o que é que temos que saber bem acerca do diagnóstico? Portanto, o slide que está em cima é o slide fundamental. Vocês têm que saber que para todas estas arboviroses, o período de virémia, portanto, presença do vírus no sangue, é de curta duração, portanto, acontece nos primeiros dias. E as serologias, os anticorpos, como qualquer outra infecção, aparecem normalmente mais para o final da primeira semana ou na segunda semana. Portanto, o slide de cima é exatamente isso que nos transmite. E, portanto, é fácil vocês perceberem que se eu quiser fazer o diagnóstico nos primeiros dias em que a pessoa me aparece com clínica, com 2, 3 dias de febre, com exantema, etc., eu devo fazer uma detecção do vírus. Como é que fazemos uma detecção do vírus? Através da detecção por PCR. É o que está aqui no canto inferior direito. Nós vamos dizer biologia molecular. O que é biologia molecular? É uma PCR. Neste caso, como é um vírus de RNA, é RT-PCR. Portanto, essa no sangue. Esta é a forma mais correta de fazer o diagnóstico nos primeiros dias. Então, e o que é que acontece se a pessoa já tem uma semana de evolução? Nós aí temos que pedir sorologia. Temos que pedir sorologia, porque, como vocês podem ver, portanto, a probabilidade de apanharmos o vírus no sangue já é menor. A maior parte das vezes o que fazemos, fique também claro, é uma combinação das duas coisas, ou seja, se vamos pedir a PCR e vamos pedir a sorologia. Porquê? Porque, claro que, enfim, embora isto sejam gráficos, claro que depois há alguma variação individual. Se pedimos as duas coisas, temos mais probabilidade de detectar o vírus. No entanto, fique claro que se aparecer uma história clínica no exame, dizer, bom, qual é a melhor forma de fazer o diagnóstico numa pessoa que tem uma clínica com 2 dias de evolução? Claro que é PCR. Inversamente, se apareceres dizer, olha, aqui uma história clínica que se arrasta há 8 ou 10 dias, qual será a melhor forma? É a sorologia. Portanto, embora, como eu vos disse, muitas vezes acabamos por pedir as duas, porque às vezes, enfim, o tempo de início dos sintomas podem ser sempre tão claros, mas se eles forem perfeitamente claros, pois sabemos qual é a melhor forma, olhando aqui para este gráfico. Há aqui mais um pormenor que é o NS1. O NS1 é uma proteína que existe no vírus e que pode ser detectada, como é uma proteína, não é detectada por PCR, pode ser detectada por métodos antigénicos, portanto, pesquisas por imunocromatografia, portanto, que vão detectar reações imunológicas, vão detectar, portanto, este antigênio, e como vocês podem ver, ele segue mais ou menos o mesmo padrão que a virémia, porque no fundo ele também representa um componente do vírus, mas prolonga-se um bocadinho mais que a detecção do RNA do vírus. Portanto, ou seja, é mais ou menos a mesma coisa que a virémia, mas prolonga-se, como vocês podem ver no gráfico ali de cima, um bocadinho mais. Portanto, o diagnóstico clássico é PCR mais sorologia, canto inferior direito do slide, mas vocês aqui no canto inferior esquerdo temos um kit, aliás, vários kits, mas pronto, comerciais, que são utilizados. Este kit é, tanto quanto eu sei, ainda só utilizado, pelo menos de uma forma mais regular, para o dengue, que é um kit rápido que detecta ao mesmo tempo a NS1, a IgM e IgG. Portanto, ou seja, de uma forma extremamente rápida, que pode ser feita na urgência, para o dengue, repito, tanto quanto eu sei, pelo menos em Portugal só está comercializado para o dengue, nós conseguimos fazer um diagnóstico que é bom, enfim, não será tão bom como o clássico, que é a PCR e a sorologia, mas funciona bem e permite um diagnóstico rápido de dengue pesquisando a proteína, o NS1, juntamente com a sorologia. Aqui tem a forma de transmissão, portanto já sabemos que é um mosquito, portanto é o Culex, portanto já tínhamos visto atrás. O fundamental no ciclo é a questão dos pássaros, portanto não tanto aqui os cavalos, enfim, porque esses também são hospedeiro terminal como nós, são sobretudo a manutenção do ciclo através dos pássaros e depois nós podemos ser atingidos. Existe em África, em Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, mas a história dos Estados Unidos é uma história que vale a pena perdermos um bocadinho, porque realmente é o exemplo flagrante do tremendo poder que os arbovírus podem ter. A maior parte das infecções são assintomáticas, algumas têm um quadro inespecífico, chamada febre West Nile, portanto, enfim, é um quadro inespecífico, a maior parte das vezes não se faz o diagnóstico, mas é sobretudo o atingimento do sistema nervoso causando uma encefalite, que é mais grave nos idosos. Portanto, não é uma porcentagem muito grande, mas é importante e com uma mortalidade significativa neste grupo etário. Vale a pena contar de uma forma muito resumida o que aconteceu nos Estados Unidos em 99, portanto há
pouco mais de 20 anos. Nunca tinha havido descrição do vírus do West Nile nos Estados Unidos, nunca. E em Nova Iorque, neste ano, acontece que um casal idoso entra com encefalite, com poucos dias de diferença de um para o outro. Vocês não sei se ainda têm esta ideia, se calhar nesta altura ainda não têm, depende, enfim, se já viram ou não a aula de infecções do sistema nervoso central, que na verdade ainda não vos falei, portanto, lá está, depende da altura em que vocês vão ver esta. Mas as encefalites são situações graves, regra geral, mas não são muito frequentes entre nós e no continente, enfim, americano também, sobretudo na América do Norte. Aparecer uma pessoa com encefalite, um idoso, pronto, enfim, não é nada de alarmante. Aparecer duas pessoas relacionadas com encefalite, obviamente que levanta aqui uma pista epidemiológica. Bom, abreviando a história, eles depois verificaram um outro fenómeno concorrente em termos temporais, é que em Nova Iorque, num zoo que existe no Bronx, estava a haver uma morte muito significativa de aves. E finalmente, eles ao fazerem estudos genéticos verificaram que as sequências genéticas nessas árvores, portanto, eram muito parecidas, portanto, com as do West Nile, portanto, com o vírus do Nilo Ocidental. E então, relembraram-se de ver, enfim, claro que isto não foi assim tão rápido nem tão direto, de ver se efetivamente aqueles dois idosos tinham alguma coisa a ver com este vírus. Efetivamente tinham. Portanto, a partir daí ficou estabelecido que realmente o West Nile, pela primeira vez, tinha entrado nos Estados Unidos. Agora, vocês olhem para este slide, portanto, isto é em 99, vejam, portanto, os estados atingidos, e agora vou-vos mostrar, só para vocês verem bem o poder que pode ter um arbovírus num país tão grande como é os Estados Unidos. Passado 2 anos, vocês veem que metade dos Estados Unidos já tinha pelo menos casos em animais, e os casos humanos já estavam espalhados por muitos estados. E em 2003, vejam, portanto, ou seja, em pouquíssimo tempo, praticamente já todos os Estados Unidos tinham casos humanos. Portanto, uma doença que nunca tinha sido descrita já tinha um papel importantíssimo em termos de saúde pública num país que é quase um continente, como vocês sabem. Enfim, aqui mais um pequeno exemplo, aqui em 2013. E aqui tem, portanto, vamos saltar já, portanto, para um slide que faz aqui um resumo desde o início e, portanto, como já tínhamos visto anteriormente, todos os estados dos Estados Unidos, portanto, acabaram por ser atingidos por este vírus. Portanto, é uma situação realmente com um potencial epidémico tremendo e, naturalmente, como já vos disse, com as alterações climáticas que nós estamos a assistir, isto é um aviso daquilo que pode acontecer na Europa. Já temos casos descritos em Portugal já há alguns anos, não é de espantar, porque realmente o mosquito Culex existe entre nós, portanto, aliás, existem várias espécies de Culex, enfim, também não é a área que eu me sinto à vontade, mas fiquem com a ideia que o Culex existe entre nós, e daí, portanto, não é de surpreender que já tenhamos alguns casos do West Nile, ou vírus Nilo Ocidental, como as autoridades portuguesas gostam de chamar, portanto, em Portugal. Neste slide podem ver a distribuição do mosquito Culex na Europa, enfim, no Norte de África também. Como podem ver, o que está em vermelho é onde ele está distribuído e, portanto, Portugal praticamente tem todo o território. Aliás, não há muitos países europeus que tenham esta distribuição tão plena do mosquito como em Portugal. E, por isso, a probabilidade de, assim começarem a haver mais casos, de rapidamente haver um espalhar desta infecção pelo nosso território, portanto, um pouco à semelhança que aconteceu nos Estados Unidos, portanto, é uma ameaça real. Aqui vocês podem ver o mapa dos casos de West Nile, portanto, deste último verão só, portanto, como já vos disse, já houve em Portugal, portanto, isto é só o último verão, portanto, vocês veem que, naturalmente, portanto, o sul da Europa é o mais atingido, portanto, é aí onde o mosquito está a proliferar mais, o que não significa que daqui a uns anos, com as alterações climáticas, não possa atingir toda a Europa, mas neste momento é sobretudo a sul. Reparem que, por exemplo, ali o sul de Espanha, há toda uma série de casos reportados junto à nossa fronteira, portanto, eu não acredito que não tenhamos tido casos também em Portugal, eles seguramente não foram detectados. E vejam também, portanto, o impacto que ele já tem.
Portanto, só neste verão reportado já foram mais de 1000 casos, portanto, com quase 100 mortes, e estas 100 mortes terão sido, sobretudo, por encefalite, portanto, que é o principal problema deste vírus, portanto, ou seja, ele quando dá, portanto, a febre do West Nile ou do Nilo Ocidental, a maior parte dos casos são ligeiros, mas em idosos, imunocomprometidos, portanto, ele pode realmente dar uma encefalite com uma mortalidade significativa.